Eu estou, nesse exato momento, no templo da comunidade cristã. A esperança é Jesus, né? E eu quero deixar nessa tarde uma palavra de paz para a sua vida. Você que está triste, você que está desiludido, você está pensando até mesmo em desistir do seu ministério, desistir da família, né? Você que está desempregado, você que está angustiado, ou seja, você está sem vontade de caminhar, porque ultimamente tem acontecido tantas coisas na sua vida e você está com vontade de parar. Eu quero falar para você nesta tarde, que são exatamente 5 horas e 25 minutos, a vida de um homem. A vida de um homem e de uma mulher de Deus não é fácil, querido, e nunca será fácil. Aquele que prega que servir ao Senhor é fácil é mentira. Mas eu quero falar da vida de José. Você que tem um conhecimento da palavra, você sabe muito bem que José, ele foi um homem chamado por Deus. E ali o que o Senhor disse para ele? O Senhor disse para ele que ele ia governar a sua família. Este chamado que Deus teve para José do Egito foi um chamado muito forte. Mexeu com a estrutura da sua família, principalmente, querido, com aqueles irmãos mais velhos, né, mais maduros. E a palavra está escrita que Deus, ele chamou deste homem. Certa vez, ele teve um sonho, e este sonho relatava que ele ia governar. E ele contou esse sonho para os seus irmãos. A ira dos seus irmãos se voltou contra ele de maneira terrível, no ponto de tentar matá-lo, jogá-lo ele num calabouço, de vender, mentir para o seu pai Jacó. Ou seja, a vida de José não foi fácil. Mas eu quero lembrar você que quem chamou José não foi os seus irmãos. Quem chamou José não foi o seu pai Jacó. Quem chamou José não foi sua mãe. Quem chamou José foi Deus. Quem chamou José foi o grande Deus que falou com ele, que seria ele que ia governar o povo de Israel, que seria ele que ia governar sobre a sua família. Ou seja, quem chamou José? Quem te chamou, meu amigo? Quem te chamou, minha irmã? Foi o pastor que te chamou? Foi a irmã do circo de oração que te chamou? Você tem convicção de quem foi que te chamou para o santo ministério? Quem foi que te chamou para essa grande responsabilidade? Quem foi que chamou José? Foi Jacó? Não foi. Foi a sua mãe? Não foi. Foi os seus irmãos? Não foi. Quem chamou José foi o Deus forte. Aí fazia diferença. Foi o grande Deus que chamou José, querido. E assim também, quem chamou você? Foi quem? Foi o seu líder de célula? Foi o pastor da igreja? Não. Quem chamou você e afirmou que você será ungido de Deus foi Deus. Foi Deus que te chamou. E logicamente, se Deus te chamou, vai vir sobre você todo tipo de perseguição, meu amigo. Vai vir sobre a sua vida, sobre o seu ministério, todo tipo de perseguição. Você lembra o que aconteceu na vida de José? Um monte de perseguição. Ele foi vendido. Ele foi parar lá no Egito. Chegou lá no Egito, tentaram acusar ele de ter abusado de uma mulher, coisa que ele não tinha praticado, porque José guardava princípios da palavra de Deus. José temia o Senhor, ele tinha compromisso com a palavra de Deus, ele se reverenciava diante do Senhor. Mas quem chamou você? Quem chamou você? Desde o ventre da sua mãe, quem foi que te chamou, meu amigo? Não foi Deus? Então, querido, se você tem total certeza que foi Deus que te chamou, eu posso afirmar para você que ninguém vai impedir você de crescer. Ninguém consegue impedir um homem, uma mulher de Deus que tem um chamado por Deus, querido. Ninguém consegue te parar. Tentaram parar José? Tentaram. Conseguiram? Não. Tentaram atrasar os chamados de Deus? Tentaram. Conseguiram parar? Não. Por que não conseguiram? Porque José,
ele tinha um chamado específico da parte de Deus. Era Deus que tinha chamado ele. Então, ele tinha essa certeza. Então, se ele tinha essa certeza, o que ele tinha que ficar? Ele tinha que ficar firme na fé. Ele tinha que ser um homem determinado. Você pode ver que até mesmo na prisão ali, José era o que ele mandava. Até mesmo na prisão, José governava. Não importa, querido. José, mesmo ali no Egito, aonde ele colocava as plantas dos seus pés, Deus era com ele. Aonde ele colocava a planta dos seus pés, Deus era com ele ou não era? Era ou não era? Era. Por que Deus era com ele? Porque foi Deus que chamou. Deus que chamou ele. Então, querido, se Deus te chamou e você tem essa certeza que Deus te chamou para esse santo ministério, que Deus te chamou para um tempo novo, um tempo de avivamento, a única coisa que você tem que fazer é se colocar à disposição do reino, é se colocar à disposição do Senhor, porque você se colocando à disposição do Senhor, o que vai acontecer com você? Deus vai te abençoar. Tentaram parar José, tentaram, eles conseguiram? Não conseguiram, porque José se colocava à disposição de quem era? Do pastor? Não era. José se colocava à disposição de Deus. José orava. José consagrava a sua vida. José, aonde que eles colocavam José, em qualquer cargo que eles colocavam José, o que José fazia? José honrava a sua liderança. José, ele honrou o faraó. José, ele honrou a casa de Faraó. Então, aonde José estava, José guardava o princípio da palavra de Deus. Aqui está o segredo para que a sua vida espiritual, para que o chamado de Deus na sua vida possa dar certo. Você tem que guardar o único princípio, a palavra de Deus. Se você guardar esse princípio da palavra do Senhor, eu posso afirmar para você, dentro da palavra de Deus, ninguém consegue te parar. Ninguém vai conseguir parar você. Por quê? Porque você guarda a palavra de Deus. Você guarda essa palavra de Deus. E por isso, irmãos, ninguém conseguiu parar José. Ninguém conseguiu parar, porque ele guardava a palavra de Deus. Aqui está o segredo de você ser feliz no seu ministério, para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Guarde a palavra de Deus. Vamos estar orando. Ó Deus, eu não sei em qual alcance esse áudio vai chegar, nem essa visão. Mas a única coisa que eu tenho certeza, que poderoso é o Senhor para nos sustentar. Senhor, quando este irmão e esta irmã ouvir essa mensagem, Pai Santo, sobre a luz da Tua palavra, que eles possam ser fortalecidos, assim como o Senhor fortaleceu a José, assim como o Senhor fortaleceu a Moisés, assim como o Senhor fortaleceu a Jeremias, a Daniel, assim como o Senhor fortaleceu todos esses homens e mulheres que tinham um chamado para servir ao Senhor. Assim também este irmão e essa irmã, eles possam guardar esse princípio da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, meu amigo. Que o Senhor seja com você na sua caminhada. Em nome de Jesus, graça e paz. Pastor Jolemar Correia, da comunidade cristã A Esperança em Jesus, situada na região da Grande São Pedro. Graça e paz. Deus o abençoe. Em nome de Jesus.